alcançando os perdidos, em todo lugar, a toda hora. Uma mensagem de David Brandenberg, compilada no ano 2019, mês de agosto, no dia 19. Eu fui criado em igrejas. Meus pais e meus avós, assim como alguns dos meus tios, eles também foram ministros, pastores, evangelistas, e alguma das minhas primeiras lembranças que eu tenho é de cultos religiosos. No entanto, desde pequeno eu tinha a sensação de que havia algum problema nas igrejas. Não estavam alcançando a maioria das pessoas, as pobres almas que não frequentavam as igrejas. Tentamos de tudo para fazer essas pessoas irem para as igrejas. Pregadores famosos, campanhas musicais, teatro, filmes, slides, shows de mágica e todo tipo de entretenimento comum na evangelização. A igreja com o melhor show e mais propaganda era a que mais lotava. Então, o problema é que a maioria das pessoas que iam para lá, para as igrejas, simplesmente enchia as igrejas, ia para lá, para nossas igrejas, inclusive, porque o nosso programa de entretenimento era melhor. Ou recebíamos os evangelistas mais famosos e mesmo assim continuávamos sem alcançar as ovelhas perdidas. Durante a juventude, sendo eu um pregador dedicado com amor verdadeiro pelos perdidos e um desejo sincero de ganhar as pobres ovelhas perdidas que se encontravam fora das igrejas e que estas não alcançavam. Eu tentei ao máximo, de todo método que podia imaginar, disseminar o evangelho. Eu pregava nas ruas, eu pregava nos parques, cantava de todo o coração, fazia demonstração de slide em escolas, em parques e trailers, exibia filmes nas paredes, nas ruas e estacionamento de cidade e vilas e até em parques estaduais e nacionais. Eu fazia o mesmo em vagões de hotéis, em bares, em qualquer lugar onde pudesse levar a mensagem do amor de Deus àqueles que não frequentavam igrejas. Mas, mesmo assim, era o método de buscar pessoas por meio do evangelismo de massa, cujo sucesso era apenas razoável. Muitos que jamais pisariam em uma igreja recebiam o evangelho. Muitos foram salvos, mas não havia um outro lugar onde servir a Deus a não ser na igreja. O que mais poderíamos fazer um jovem cristão para servir ao Senhor, a não ser frequentar uma igreja, frequentar um seminário bíblico, tornar-se ministro, pastor, evangelista, missionário? Certamente, nem todos poderiam ser pregadores. Um dia descobri a emocionante verdade de que era possível ganhar mais almas testemunhando de pessoa em pessoa, onde houvesse gente sem igreja, sem púlpito, sem reuniões, a qualquer hora e a toda hora, em todo lugar, para todos. Foi fabuloso, ficamos super entusiasmados, testemunhando assim. Ganhamos almas por todos os lugares. Foi magnífico. Durante a construção da primeira igreja onde ministrei, a qual construí com as minhas próprias mãos, eu continuava sentindo que a entidade igreja simplesmente não estava
alcançando as pessoas que mais precisavam de Jesus. Muitos membros na igreja, eles não tinham o mínimo interesse em levar o evangelho aos perdidos. Estavam mais interessados em ter uma igreja mais chique, um pregador mais bem apessoado e um coral de alta qualidade. Até mesmo as igrejas com maior espiritualidade pareciam que elas tinham mais interesse em curtir Deus da maneira pessoal do que em compartilhar a fé com os perdidos e alcançá-los. Eu queria que os membros se tornassem como os primeiros cristãos, que não só adoravam a Deus em espírito e estudavam sua palavra avidamente, mas também testemunhavam, eles compartilhavam o amor de Deus com os outros e ganhavam as almas, acrescentando diariamente novos membros entusiasmados a igrejas e colocando o mundo em fogo com o amor e o Espírito de Deus. Nós provamos que o ideal das Escrituras funciona, que é possível ser um discípulo cristão fora do sistema de igreja. É possível viver, pregar, crer como os primeiros discípulos de Jesus, testemunhar, ganhar almas, fazer a obra de Deus como eles faziam. Basta colocarmos Deus em primeiro lugar e servirmos a Ele e confiarmos que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Pela fé, contudo, nós nos rebelamos de uma forma tão radical contra o igrejeirismo e as suas concessões que alguns de nós nos tornamos exclusivos em nossa doutrina prática e na certeza de que estamos certos, que aparentemente criamos a ideia de que somos os únicos cristãos vivos que verdadeiramente servem a Deus. Amados, não convém que se faça assim. Se isso fosse verdade, então todos os santos de Deus que viveram antes de nós não estavam salvos nem servindo ao Senhor, inclusive minha mãe, que não concordava que eu me desligasse das igrejas. Certamente não é verdade, pois são muitos os cristãos que são genuínos, verdadeiros santos de Deus, que dedicaram suas vidas em serviços integral até o ponto de martírio, tanto dentro ou fora das igrejas, desde os tempos de Cristo. Existem muitos filhos de Deus salvos que amam o Senhor e querem salvar outros, tanto nas igrejas como fora delas. Existem multidões de outros cristãos no mundo, filhos do Senhor, nascidos de novo, que o amam encarecidamente e fazem o melhor que podem para compartilhar o seu amor. Muitos deles, inclusive, testemunham, ganham almas e servem ao Senhor dentro da sua capacidade. Outros cristãos talvez não sirvam a Deus tanto quanto deveriam ou poderiam, mas isso não significa que não estão salvos ou servindo Jesus. Seria errado ter essa atitude em relação às outras ovelhas que não estão no nosso redil. Jesus repreendeu os seus discípulos por isso, quando eles queriam proibir uma certa pessoa de pregar em seu nome por não fazer parte do seu grupo. Jesus lhes disse: aquele que não é contra mim é por mim. E no lindo capítulo sobre o bom pastor, em João, ele disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A esta também me convém agregar estas.
e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Se estudarem este capítulo, notarão o amor que o bom pastor dispensa nos cuidados das suas ovelhas e como deseja agregar as que ainda não estão no seu aprisco. Ele não instala cercas altas ou portões estreitos que impeçam a passagem dessas outras ovelhas. Ele inclusive deixou as 99 na segurança no aprisco e subiu os montes em busca das que estão perdidas, muitas delas presas nos espinhos deste mundo ou vagando no esmo, confusas, às vezes até sob os cuidados de outros pastores sinceros, mas buscando o aprisco certo para elas.